Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Técnica São Vicente de Paula. Eu sou a professora Nádia Cavalcante, mestre em Psicologia da Saúde, especialista em saúde mental e independência química e especialista em saúde da família. E nossa aula de hoje é para nos aprofundarmos um pouco sobre o uso da contenção física, né? Também conhecida como contenção mecânica em pacientes psiquiátricos. Lembrando, pessoal, que os pacientes psiquiátricos, nós fazemos uso da contenção, eu sempre bato nessa tecla, repito várias vezes. Nós não fazemos uso da contenção como uma penitência, como uma punição pelo comportamento agressivo desse paciente. O uso da contenção está claro lá na lei de 2001 da reforma psiquiátrica, a lei Paulo Delgado. Ela é utilizada somente para a proteção deste paciente, né? A proteção desse paciente para que ele não se machuque e que ele não venha a machucar os seus colegas, e não como uma punição pelo comportamento, né? Que muitas vezes é um comportamento não esperado. Então, tudo, né? Contenção ela vai estar seguida pela questão de protocolo, então tem passos a serem seguidos para o uso da contenção, né? Então vamos agora prestar atenção quais são os passos que a gente tem que seguir para o uso da contenção e, né, os critérios para que a gente retire essa pessoa de uma contenção. Lembrando que o uso da contenção, além de ser utilizado para o paciente psiquiátrico, também pode ser usado em um outro tipo de paciente comum, crianças, idosos, depende aí, como eu disse, da situação, depende aí da proteção deste paciente. Então, o objetivo nessa contenção física ou mecânica, né, os objetivos desse protocolo é orientar os profissionais em relação ao uso dessa contenção. Então, como eu falei anteriormente, né, o objetivo dessas contenções nada mais sempre será proteger o paciente contra lesões, traumas, quedas, né? Pode acontecer, por exemplo, que esse paciente, ele impregnado pelo um uso excessivo de medicação, ele fique confuso, desorientado, e aí ele vai começar a perambular, e aí ele pode se machucar, sofrer uma queda. Então, para que isso não aconteça, a gente faz contenção, né? Quando, por exemplo, esse paciente psiquiátrico, ele vai fazer uso do soro. Então, até crianças também acontece isso, né? Ou uns idosos com quadro de agitação psicomotora. Então, para que ele não faça, né, a retirada desse soro. Então, às vezes a gente faz a contenção. Então, de alguma forma, para que esse paciente ele não interrompa esse tratamento, a gente faz o uso da contenção física. E veja que está em negrito claramente aqui, ó. Proteger o paciente. Então, sempre vai ser esse o objetivo. Nunca vai ser punir esse paciente por conta do comportamento dele. E aí, né, visando também essa contenção, permanecer com a integridade física desse paciente, também psíquica, né, para que a gente consiga, né, ofertar melhor assistência a esse usuário, para que ele faça uso dos medicamentos e que esse tratamento evolua de um modo que ele possa ter alta o mais rápido possível. E fazer com que esse procedimento, que é às vezes visto até de uma forma meio que como eu posso dizer, dolorida para os familiares, né, e um tanto chocante, né, muitos familiares quando veem, né, tomam posse aí desse usuário contido, entram em choque. Por que que meu pai está amarrado? Por quê? Porque fizeram isso com ele, estão maltratando, estão agredindo. Normalmente é essa visão que as pessoas comuns têm da contenção. Então, é importante principalmente que a gente use essa nomenclatura correta, contenção, e não o paciente foi amarrado. Que existem de profissionais que falam dessa forma. Então, esse paciente não foi amarrado, ele foi contido. E explicar sempre para tanto para esse paciente o motivo dele estar sendo contido. Você está sendo contido, senhor fulano, olha, para o senhor tentar se acalmar, o senhor não está deixando a gente lhe aplicar o soro, o senhor está tentando machucar o seu colega. Então, para a sua proteção, nós estamos fazendo isso, mas nós vamos retirar assim que o senhor apresentar
um comportamento melhor, tá? Assim que o senhor se acalmar, assim que esse soro acabar, sempre fazendo a explicação para que esse procedimento seja feito da forma mais humanizada possível. A contenção, ela é um mecanismo que está previsto em lei, né? A Lei 10.216 de 2001, que é a lei conhecida como Lei Paulo Delgado, ou Lei da Reforma Psiquiátrica, né? Nós estudamos essa lei no início dessa disciplina, né? É a lei que trata da melhoria, da assistência aos pacientes de saúde mental, né? Então, diante de todos os métodos utilizados em hospitais psiquiátricos, né, foi o único método que permaneceu, o único método que está amparado legalmente é o método do contenção física. Então, nós estamos amparados legalmente. Lembrando, né, que deve ser prescrita pelo médico, preferencialmente pelo médico, e numa situação emergencial por um profissional da enfermagem de nível superior. Né? A resolução também de CFM de 2010, né, o Conselho Federal de Medicina, né, trata das diretrizes para um modelo de assistência em saúde integral. Então, também é uma lei que vai complementar aí essa questão da assistência, da contenção física, né? Outra medida importante é o Programa Nacional de Avaliação do Sistema Hospitalar da Psiquiatria desde 2003, né? E onde vai haver uma fiscalização dessas medidas de contenção física. Então, as contenções, elas podem ser, a gente chama de contenção física, é manual, a gente chama normalmente de contenção física, é quando a gente segura a pessoa, quando a pessoa segura mesmo a pessoa com as mãos. A gente chama contenção física. Mas, assim, já ficou popular a gente também chamar de contenção física, mesmo que a gente utilize de faixas. A contenção química é a questão dos medicamentos, né? Lembrando, ressaltando que não existe contenção física sem contenção química. Então, simplesmente você não vai chegar e deixar um seu paciente contido e esperar, né, Jesus vir lá do céu operar o milagre. Claro que a gente acredita em Deus, que a gente tem fé, mas não é desse jeito, né, que a questão da saúde funciona. Né? Esse paciente ele precisa de um medicamento associado a essa contenção para que ele se acalme, para que ele melhore, porque sozinho, somente contido, ele não vai melhorar, inclusive ele pode ficar até mais agressivo. A contenção que a gente chama de mecânica é com o uso das faixas, né? Normalmente ataduras, aquelas faixas que a gente usa em hospitais. A escolta, né? Em alguns casos, esse paciente não precisa ser contido física, mas vai alguém acompanhando. E o isolamento, aí, isso, né? Seria um caso totalmente extremo, extremíssimo. Que normalmente só acontece aí em complexos, por exemplo, manicômios judiciários. A contenção física ou contenção mecânica, né? Alguns autores, eles chamam, como eu falei, nós usamos o termo para ambos, né? Tanto faz contenção física como química, são sinônimos. Mas tem alguns autores que dividem contenção física como sendo a manual e mecânica com uso de faixas, mas todas as duas formas estão corretas. Ó, na questão da história, né? Existe na literatura, né, que já se utilizava a contenção com correntes de ferro. Era contenção nesses casos aí, quando a gente estudou aí, principalmente na questão da Idade Média, né? Nos asilos, né? Aqueles asilos, as instituições asilares, que tanto eram para os doentes mentais chamados loucos, quanto para, depois futuramente chamado de leprosários, tanto para os leprosos. Ó, se utilizava correntes físicas, proteção física com correntes fixadas às paredes, tá vendo? Prendia pelos tornozelos a um colar de ferro. Olha só a foto aí em um exemplo para vocês. Crucificação, olha só que absurdo, né, gente? Cruzamento de cordas, né? Uma cruz mesmo. A pessoa ficava em pé presa por corrente. Isso aí, a gente já sabe que os manicômios eles duraram mais de 100 anos, né? Esse modelo, esse paradigma asilar, ele durou mais de 100 anos. Então, veja só os tipos de contenção que eram realmente torturas utilizadas para pacientes psiquiátricos.
Ó, o tranquilize ou cadeira de roche, né? É uma poltrona de madeira, né? Onde imobilizava-se a cabeça, né? Prendia-se os membros para correr, é como uma espécie de daquelas cadeiras que se usa para como chama? Aquelas pessoas que têm as prisões perpétuas e vão para a cadeira elétrica, era mais ou menos assim, né? E essa contenção também ele ficava num lugar escuro e com privação de som. Veja só o exemplo de tortura aqui, ó. Cabeça fechada no escuro e mãos e pés contidos. Cintura, tudo, né? Membros inferiores e superiores. Mas, né, felizmente, graças à lei da reforma psiquiátrica, que nós já estudamos, ela a longo prazo, né, esse procedimento ele deixou de ser uma punição, né, e não é um instrumento de repressão desse usuário, e sim um procedimento terapêutico. Então, o que é contenção mecânica? Né? É uma medida terapêutica que, se usada, né, de forma adequada, segura e eficaz, vai evitar danos aos pacientes e ao profissional. Aí, ó, uma coisa que a gente deixa claro está grifado, bem em grifo. Ó. Deve ser o último recurso. Então, a gente só vai usar a contenção quando não há vias mais pela questão da palavra. A gente já tentou o diálogo, a gente já tentou afastar esse usuário, conversar com ele, não tentou medicar sem ser a partir de contenção, porém esse usuário ele continua resistindo. Então, nesse caso, então há um risco para esse usuário, há um risco para os seus colegas, aí a gente vai e faz uso da contenção. Né? Olha só o objetivo: restringir os movimentos do paciente agitado, limitando sua habilidade de movimento, quando esse oferece perigo para si, para terceiros, né? Então, nós vamos fazer uso de faixas, né, para diminuir a agressividade e essa agitação corporal, né? Principalmente os pacientes maníacos, eles ficam com bastante movimento, ficam muito agitados. Então, é necessário o uso de faixas, às vezes não só nos membros superiores e inferiores, como também até no tórax. Essa realização da contenção é uma conduta como excepcional e não pode deixar de constar, né? Eu falei até na aula passada, no projeto terapêutico, tanto no projeto terapêutico, se for um caso de CAPS, né? Se for um caso de hospital psiquiátrico, no prontuário. Não pode, de maneira alguma, deixar de ser registrado no prontuário que foi feito algum tipo de contenção e o horário que ela foi feita, início e término. Não pode deixar de esquecer isso, gente. Olha só, a contenção é uma maneira de determinar o limite do comportamento. Então, tem que ter cuidado para não machucar. Por exemplo, se essa contenção ela não é feita com o material adequado, se não for feita com as faixas, ela vai chegar a machucar. Esse paciente ele pode se machucar, ele pode se cortar, os braços podem ficar machucados, queimar, né? Quando se usa, por exemplo, com corda, o movimento que ele faz para tentar retirar pode levar aí a queimaduras. Como eu falei, né, deve ser utilizado somente após serem esgotadas todas as alternativas, né? Falou, trocou de ambiente, afastou do colega que estava conversando e agitando esse paciente, mesmo assim ele permanece, aí a gente faz uso da contenção. O que seria um comportamento violento, né? Aquele que conduz a ameaça ao dano físico, né? É um dano físico para esse usuário, para as pessoas, né? Aqui está até a analogia de uma panela de pressão prestes a explodir. Normalmente, nesse paciente com muito delírio, muita alucinação, muito agitado, maníaco, normalmente ele vai ter esse comportamento agressivo que vai ser necessária a contenção. Ou mesmo quando ele é admitido no hospital psiquiátrico, muitas vezes precisa da contenção pela questão do uso do soro, do início do tratamento, etc. É importante prestar atenção, né, nesse usuário, olhar os sinais de alerta para você reconhecer quando ele vai ficar agressivo a ponto de ser necessária a contenção, observar, né, essas mudanças do comportamento.
né? Na situação de emergência, um aspecto extremamente importante é a habilidade em se antecipar a esse aparecimento do comportamento violento. Então, se você registra em prontuário todas as mudanças de comportamento, essa descompensação do quadro, essa agitação, logorreia, né? As palavras de baixo calão, paciente com discurso desorganizado, você está prevendo que possa acontecer um episódio de violência. Aí ficará mais fácil o uso da contenção. Quais os sinais de alerta? A agressividade verbal, então ele muito logorreico, falando muito palavrão, falando muito alto, muito agitado. Punhos e dentes cerrados, né? Muito colocando os dedos no rosto das pessoas. Muito movimento, muito agitado. Ficar muito próximo, assim, com um olhar diferente, um olhar agressivo, né? Inclinação em direção ao interlocutor. A voz, né? E as alterações de percepção, que é a questão dos quadros alucinatórios. Então, a agressão e a violência são a continuidade dessa tensão, né? Ela está resistindo às ordens, e aí vai chegar ao confronto e, por fim, vai violentar. Por isso, a importância da contenção. Primeiro, o manejo verbal não é suficiente para diminuir o risco, e aí, primeiro, você pode utilizar a tranquilização rápida, seria aquelas medicações que a gente chama de SOS, né, vulgarmente conhecido como sossega-leão. Isso aí só numa situação realmente emergencial. E depois a contenção mecânica. E aí, quem é indicado para essa contenção mecânica? O paciente com agitação psicomotora, com confusão mental, como eu disse, delírio, então ele pode cair, se machucar, agressivo, né? Prevenir quedas. Então, nesses casos, a gente usa a contenção. Por solicitação do próprio paciente, mas isso aí é bem raro, às vezes só quando ele fala assim, em questão que ele tá, como eu disse, impregnado, aí ele fica zonzo, tonto, às vezes ele pede, mas são casos raros pedir, né? Questão, como eu falei, de exames, sondas, catéter, drenos, que aí ele vai retirar. Então, aí não só paciente psiquiátrico, como paciente comum. Então, a gente usa contenção. Né? Escutar e acolher esse paciente, tentar conter pela palavra, como eu disse, tirar desse ambiente agressor, afastar, tentar conversar no canto. Mesmo assim, pode ter a passagem do ato, aí a gente usa contenção. Então, resumindo, abordar pela palavra, limitar o espaço físico, levar para um outro espaço, um espaço menor, né? A questão da tranquilização rápida com medicamentos e depois conter. Durante todo o procedimento de contenção, o paciente deve ser esclarecido sobre o que está sendo feito e quais os motivos. Eu já falei isso no início. Isso é humanizador. Você tem que falar o que você está fazendo e por que está fazendo, para que ele entenda que ele não está levando um quartinho de castigo, que muitos pacientes acham que estão de castigo. Né? Lembrando que a contenção ele é único para a segurança deste paciente. Né? Deve ser feito por equipes treinadas, né? Você não pode fazer uma contenção sozinha, normalmente 4 pessoas, 2 para os membros superiores, 2 para os membros inferiores. Olha aí, quem prescreve a contenção, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, a indicação e a prescrição da contenção física é do médico. Lembra disso, não é sua, você como técnico de enfermagem, eu acho, eu quero, a não ser que seja uma emergência, você vai fazer a contenção, mas lembre-se, depois não pode deixar de haver a prescrição da contenção neste prontuário. Né? Olha aí, a questão da enfermagem, né, são resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, ó. Os profissionais da enfermagem, excetuando situações de urgência e emergência, somente poderão empregar a contenção mecânica sob supervisão direta do enfermeiro e preferencialmente em conformidade com os protocolos. Então, o técnico de enfermagem pode fazer isso, mas se tiver emergência e aí sobre enfermagem superior na supervisão. A condição mecânica será empregada quando for o único meio disponível e imediato para prevenir o dano, né? Não pode ser prolongada além do necessário. É vedado aos profissionais da enfermagem o emprego da contenção mecânica com o propósito de disciplina, punição, conexão, conveniência da instituição ou da equipe. Não é o meu querer, porque eu quero, porque eu acho. Lembrem disso. Todo paciente ele tem que ser monitorado,
Lembra disso, que ele tem que ser monitorado constantemente, não é chegar e fazer e sair, né, gente? Você não pode chegar, fazer e sair dessa contenção. Você tem que ir a cada, no mínimo, 30 minutos, olhar esse paciente, ver como é que ele está, se ele está bem, registrar, né, se esse paciente, qual foi a evolução. Se não teve, também você não escreve nada, né? Se não teve nenhuma contenção, você também não evolui, aliás, não teve nenhuma contenção, não, perdão, gente, não houve evolução, você também não vai deixar de escrever. Você escreve lá, paciente permanece no quadro agitado, permanece com agitação psicomotora, mas registra. Não é hora, você não vai simplesmente deixar lá o paciente contido e vai fazer outras coisas. Como eu disse, a cada, no máximo, 30 minutos, esse paciente tem que ser revisto, né? Olha só outra resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Quando há contenção mecânica, há necessidade de monitoramento clínico do nível de consciência, dos dados vitais, então sinais vitais, condições da pele, circulação, com regularidade nunca superior a 1 hora. Então, ó, não pode ultrapassar 1 hora. Está aí, né, uma lei do Conselho Federal de Enfermagem. Não pode ultrapassar 1 hora o período de monitoramento desse paciente. Em relação à consciência também, viu? Porque esse paciente pode vir a óbito. Tem que estar analisando aí os sinais vitais dele aí o tempo todo. Também, né? Há um maior rigor no monitoramento, deve ser observado, né? Sedação, se sonolenta, algum problema clínico, se for idoso, criança ou adolescente, né? Todos os casos de contenção mecânica de pacientes, as razões para o emprego e sua duração, a ocorrência, assim como detalhes, devem ser registrados no prontuário, já falei sobre isso. A contenção física, se a indicação pode trazer danos físicos, sim, traumas, né? Tanto traumas como ele pode se machucar, né? Se feito de uma forma inadequada, né? Pode haver aí até queimaduras. Olha só. Aqui é um grupo formado por 9 pessoas cercando o paciente, aí depende do tamanho e da gravidade do paciente. Quem chama qualquer pessoa que precise de uma situação de necessidade de atendimento. Situações de autoagressão e heteroagressão, agressão ao patrimônio, tentativa de fuga, então essas situações para contenção. Chamar em voz alta, informando o local, identificar o paciente pelo nome e apontar para este, isso é para chamar a equipe. Né? Todos que escutam o chamado passam por um treinamento. Para que a técnica seja efetiva e segura, as pessoas devem se aproximar, né, em forma de círculo, reduzindo o espaço dele até o ponto que fica só 3 pessoas, né, 3 pessoas atrás e 2 nos lados, lado direito e lado esquerdo, segurando as mãos do paciente. Né? Todos deverão estar posicionados do lado direito e manter as pernas afastadas para garantir o equilíbrio físico e o braço direito esticado e encostado no paciente. Se houver indicação de contenção física, né, o grupo de ajuda acompanha o paciente cercado até o leito. Vamos lá ver. O que é que precisa para contenção? Faixas de tecido, de algodão cru, normalmente com 12 metros de comprimento e 40 centímetros de largura. Vou mostrar aqui, olha, exemplos, ó. Aqui são exemplos de como é feito, né, o nó. Aí vocês podem estar aprendendo na aula de TBE. Ó, a contenção feita aqui, ó, no paciente contido membros superiores e inferiores. Olha aqui, um exemplo com foto, ó. Mãos e pés contidos. Como eu disse, alguns pacientes têm que ser feito também no tórax. Ó, esse é um tipo de contenção que é a faixa de contenção no leito. Normalmente essa não é utilizada. Ó, algumas instituições, elas produzem, né, esse tipo de equipamento, que é como um cinto, mas normalmente são mais os de faixas. Ó, esses ficam mais fáceis, né, porque não precisa dar o nó, somente encaixar. Inicialmente a atenção é voltada ao profissional, que deve estar acompanhado no mínimo de outro, né? Não está portando óculos, relógios, correntes, pulseiras, anéis. O uso, né, é importante que a gente
não vá trabalhar paramentado dessa forma, que vocês já sabem essas regras, né? Para que esse paciente não se machuque, nem você se machuque enquanto profissional. Né? Quanto ao paciente, retirar o crachá, relógio, óculos, prótese, cinto, casaco, travesseiro, são coisas que podem machucá-lo, né? Não oferecer água, medicação ou alimentos, né? Naquela situação, porque ele pode se engasgar, né? Tem que ser retirado da contenção para poder ofertar água e o alimento. Não é também que ele vai ficar lá sem comer e beber água enquanto está contido. Você explica que ele vai retirá-lo um pouco da contenção para ofertar o alimento. E aí sempre acompanhado, né? Para que haja segurança. Ó, manter o paciente contido no tempo que foi definido pelo médico, ó, não ultrapassando 2 horas. Ó, existem situações que a contenção necessita de cuidados ainda mais especiais, ó, como gestantes, né, onde o abdômen tem que ser frouxo, cabeceira elevada, problemas respiratórios, membros inferiores demasiados ou com varizes, né, tem que ter cuidado aí. Epiléticos, né, curativos, problemas cardíacos, obesos, pode vir a óbito, né? A contenção mecânica será acompanhada pela equipe de enfermagem, né? E deve ter uma ficha de contenção. Algumas instituições têm uma ficha, que é registrada tanto no prontuário quanto nessa ficha ou no livro de intercorrências. Ó, aqui é um exemplo de ficha de contenção. Isso até você, enquanto profissional, pessoalmente pode criar sua própria ficha e levar para o seu trabalho, né? Ela é importantíssima. Fica bem mais fácil, assim, mais claro e tudo. O entendimento do motivo da contenção. Ó, controles de sinais vitais, ritmo, perfuração, necessidade de medicação. É bem legal essa ficha. Olha só, falei também no início. Sempre usar o termo correto, paciente contido e não amarrado. Né? Caso seja necessário aumentar a contenção, o médico deve fazer uma nova prescrição. Ó, toda vez que o paciente urinar ou evacuar, né, deve ser levado ao banho, né? O banho pode ser o banho no leito, ou se fazer uso de fraldas, fazer a troca das fraldas. E, né, liberar o paciente da contenção, é importante que se explique o que está se fazendo, né? Explicar que houve a melhora e aí agora ele vai, né, sair dessa contenção. A questão das faixas que eu já falei, né? E aí, né, ficou aqui as referências que eu utilizei para conversar com vocês hoje sobre a questão das contenções. Até a próxima.